Capricórnio, depois de tanto tempo que estava travado, começa a andar. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva intuitiva para os meus queridos capricornianos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma leitura atemporal. O momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não erra o endereço. Não há coincidências no universo, tá bom? E é uma leitura coletiva, então não é sempre que vai ressoar contigo. Certo, meus queridos? Capricórnio, muito obrigado por todo o carinho nos comentários. Eu sou muito feliz com vocês. Certo? Eu não canso de falar isso, porque realmente é o que meu coração transborda. Bom, vamos lá? Oráculo da Lua. Vamos abrir aqui, vamos ver o que nós temos. Capricórnio. Duas, não, uma só. Capricórnio. Nada dura para sempre. Uma lua mutável. E no fundo do maço, atravesse seus medos, uma lua nova em Escorpião. Bom, nada dura para sempre, né? Isso a gente já sabe. As coisas... A tendência é que as coisas fiquem bem ou se as coisas se ajeitem, né? Aquele negócio, né? Atravessar os medos, as dificuldades. Às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente nem entende muito bem o que está acontecendo, né? E isso de alguma forma vai travando a gente, vai criando, tipo, nossa, quando é que vai acabar? Quando é que essa tempestade vai acabar, né? Começa uma coisa, termina outra e assim a gente vai indo. E aqui dá pra ver, gente, que tem pessoas que estão passando por alguma dificuldade bem profunda, mas a gente vai abrir aqui, vamos entender melhor isso, né? Vamos entender. O medo, ele paralisa, né? O medo, ele paralisa. Tem uma frase da Clarice Lispector que fala assim, né? Depois do medo, o mundo. Depois do medo, o mundo. Então, depois que tu enfrenta teus medos, tu consegue passar quando passa teus obstáculos, tu consegue abrir uma janela, né? Uma porta de oportunidades. Então, essa frase, ela é muito linda, né? Eu acho ela muito bonita. Não deixa que o medo te paralise, viu, Capri? Porque muita coisa também tá dentro da nossa mente, né? Vamos lá. Capricórnio. Uau. 9 de paus. Ai, meu Deus, vamos lá. O que mais tá acontecendo aqui? A caminhada tá difícil, né? Exaustiva, cansativa. Eu não vou aceitar isso aqui. 9 de ouros. A caminhada tá muito exausta, muito exaustiva, muito cansada. 2 enamorados. O que mais? Rainha de copas. O eremita. E o 2 de ouros. Tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. 8 de espadas. Então, assim, enquanto a gente fica alimentando os medos, as inseguranças, né, a autossabotagem. Ontem, para quem tá no clube de membros aí, acessa lá, eu fiz um vídeo da autossabotagem. Muito legal, tá? Muito legal mesmo. O vídeo ficou super longo, ficou 1h30 de vídeo. Trouxe vários exercícios, quiz, muito legal, o pessoal tá gostando. Então acessa lá, porque é um caminho, é uma ajuda. Tá? Estudei bastante para fazer aquele vídeo. Aqui, isso aqui, gente, é como se estivesse te paralisando de alguma forma. A mente, o medo,
né? A dificuldade de ver também, de mudar de fase, né? De entender aqui que tu não tá preso, que tu não é limitado, que tu não tem menos oportunidades, que tu não tem menos sorte que o outro. E que não é nenhum fator externo que tá te atrapalhando, né? Quando a gente consegue entender isso, parece que vem um clarão na mente da gente, na vida da gente, na vida, no caminhar, que tu decide, tipo, tá cansativo, mas se eu fico olhando para isso, eu acabo também desvalorizando toda a minha caminhada até aqui e desvalidando tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, o meu valor, os meus recursos, tudo, porque nós temos um 9 de ouros aqui. Ah, não, 10 de ouros, olha só, nem é 9, é um 10. E eu acabo perdendo, não sei se oportunidades, mas eu me desestabilizo de alguma forma, porque eu não consigo perceber as belezas da vida, do dia a dia, porque eu tô tão preso nos problemas, eu tô tão cabisbaixo, eu tô olhando sempre para o que tá difícil, que acaba passando o dia e eu não vejo o que poderia ser bom, o que poderia me fazer bem. E são pequenas coisas, tá? Os enamorados vêm aqui falando, Capri, tu tem escolhas, tu pode escolher vibrar nessas inseguranças, mas tu também pode vibrar olhando para o teu dia de uma forma diferente, né? Fazendo as escolhas diferentes. E aí que eu vejo aqui que o 2 de ouros é uma questão de posicionamento, de escolha, né, de também equilibrar aqui o teu cotidiano, o teu dia, a rotina, né, e se priorizar. A Rainha de Copas aqui. É como se tu tivesse te doado tanto para algumas pessoas, para algumas situações, que hoje tu não consegue nem te permitir amar, ser amado, te doar, entende? Porque aqui eu vejo que Capricornianos criou uma casca, uma armadura. Não é uma armadura de que nem falam que a gente é, né? De pessoa coração de gelo, né? Pessoas falam um monte de coisa. Fala, que aquele negócio, né, gente? Até papagaio fala. Até papagaio fala, tá? Então, deixa eu falar. Mas é que Capricórnio aprendeu aqui algumas questões, algumas lições. Só que a escolha é tua de te endurecer ou não, tá? Eu vejo que com a Rainha de Copas aqui existe muito amor, muita doação, muito desejo de dar e receber amor. Vamos abrir aqui. GPS fala, né, gente? Eu sempre falo aqui em casa, até GPS fala, até papagaio fala, então deixa eu falar. Tudo bem. Ai, ai. Atravesse seus medos, tá? Realmente eu aconselho, tá? A assistir o vídeo do Clube de Membros lá. Postei ele essa semana. Tá, realmente tá bem legal, tá bem esmiuçado. Trouxe uma coisa bem, eu acho que bem esclarecedora, bem didática. Então, tá valendo a pena assistir. E os links para isso estão aqui embaixo, tá? Aqui tanto para te falar comigo sobre leituras particulares, entrar lá no canal do Telegram, que é uma extensão daqui, né? Onde eu deixo os arquivos, os documentos, os anexos, né? Às vezes quando tem dessa leitura. Link também do Clube de Membros. Instagram também tem coisas acontecendo lá, tarô da semana lá, toda semana, tem várias coisas acontecendo, gente. A Luara, eu coloquei ela em várias plataformas, assim. Nós temos até uma playlist no Spotify, né? Faz tempão que eu tenho essa playlist. Faz tempo que eu não atualizo ela.
Inclusive eu vou atualizar ela essa semana. Eu atendi uma cliente que ela produz frequências Hertz. E bem legal. Lá no Instagram eu já usei 2 trilhas sonoras dela, 2 músicas. E eu acho que eu vou botar ela também. Vou pedir autorização para botar ela na nossa. Ela já tá no Spotify. Pedir autorização para botar lá na nossa playlist da Luar também. Nove de ouros, eu sabia. Eu tava vendo 9 de ouros aqui, mas ele veio aqui. A minha intuição tava. Por muito tempo aqui, tá? Por muito tempo, Capricórnio tentou ou apaziguar uma situação ou se dedicar a alguém, a uma situação aqui que não teve retorno, tá? Realmente teve uma situação de ingratidão aqui muito forte, tá? De doação e tudo, mas só que eu vejo que Capricórnio acorda, porque, e é aí que tá, gente, é que essas leituras aqui, elas não são tão aprofundadas assim, tu entende? Se a gente entra aqui numa leitura particular ou lá nessas leituras que a gente está fazendo lá nos estudos, lá no clube de membros, a gente consegue ver a origem disso. E o que eu vou tirar mais 3 aqui, só para eu terminar de concluir meu pensamento aqui. O que acontece? Eu falei, né, dessa ingratidão, eu falei aqui de uma troca que não foi justa, né? Só que isso tudo foi meio que uma... Por muito tempo Capricórnio se doou muito. Para algumas pessoas Capricórnio foi o pilar, tá? Para algumas pessoas, para algumas situações aqui, Rei de Ouros, né? Capricorniano aqui foi a base, né, familiar, né? Enfim, qualquer situação, até numa empresa. E tu colocou teu coração ali, tu te doou muito. Só que tu não teve a devolutiva, né? 6 de ouros aqui. As trocas não foram justas, né? Não foram. E aí Capricórnio meio que se fecha, meio que se isola, né? Se resguarda. E isso acaba fazendo com que Capri comece a se distanciar, tá? Do dia a dia, da vida, do cotidiano, dos bons momentos, se perde um pouco nos seus, em quem se é, porque daí também não tá reconhecendo aqui o teu valor, né, tudo que tu te dedicou, porque dá para ver que teve aqui pessoas aqui não tão boas assim, tão generosas na tua vida, professores, como eu costumo dizer, né, só que essa situação acaba porque existe um amadurecimento aqui. Demora, e isso a gente não tá falando de idade, a gente tá falando de vivência, de história mesmo. Demora um tempão aqui para finalizar uma história para tu entender, né, que as escolhas lá no passado, que poderiam ter sido feitas pelo teu coração, não foram tão boas assim. As escolhas. Que de repente tu poderia ter pensado mais em ti. De repente tu poderia ter te priorizado mais, 9 de ouros. Ter sido um pouco mais, te colocado em prioridade, né? E se tu tivesse feito isso, tu teria evitado muitas brigas. E tu ia sair por ruim? Sim, mas tu já saiu de qualquer forma. Estão falando igual, tá? Tu é uma pessoa que ajudou muito e recebeu ingratidão. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que se tu agora Capricórnio se dá conta disso, entendeu? Que se não tivesse feito tanto, ia ser da mesma forma. E aí que tá, eu vejo que finaliza uma história aqui. Finaliza um ciclo longo, um ciclo de exaustão, de cansaço, tá?
E as coisas começando agora a realmente, agora tu atravessa os medos. Quando eu tava falando do vídeo do Telegram lá, com aquele 9 de espadas, é como se tu tivesse 8 de espadas, é como se tu tivesse ainda preso a algumas armadilhas do teu passado. É como se tu tivesse ainda com muito receio, com muito medo de se libertar, ou eu não sei se por julgamento, por achar que tu deve alguma coisa. Eu vejo que o Capricórnio vira isso, tira essas amarras, se desprende de alguma forma, tá? E aí o jogo vira. Porque agora parece que tu começa a viver pra ti. Tu vive pra ti, tu começa a selecionar relações onde precisam ser equilibradas, justas, recíprocas. A troca tem que ser igualitária. Claro que tu vai ficar mais isolado, o eremita, total. Mas com esse posicionamento, tu consegue atingir uma realização aqui, tá? Não só uma paz no teu coração, mas eu vejo aqui que Capricórnio pensa assim, nossa, eu fiz a minha melhor parte, eu dei a minha melhor parte, eu fiz o melhor que eu pude. E esse medo que é o que fala aqui, né, atravesse seus medos e nada dura para sempre, é que realmente é uma história aqui bem demorada para encerrar. E atravessar os medos é cortar esses laços, cortar esses vínculos que estão te prendendo, que na verdade nem tão mais. Tu tá aqui porque tu quer. Não tá aqui porque estão te segurando. Então, enquanto tu ficar alimentando uma história de eu não sou capaz, eu não sou valorizada, eu não fui valorizada, eu não fui reconhecida, eu não tive sorte na vida, eu não tive oportunidades, tu vai ficar nesse lugar aqui. Tá? Realmente, gente, quem tá aqui vibrando em autossabotagem ou acha que tá, dá uma olhada nesse vídeo lá, porque vai ajudar bastante, tá? As coisas ficam melhores agora, porque tu começa a te valorizar, e as coisas começam a acontecer, tu começa a se estabilizar financeiramente, tu começa a equilibrar, a circular dinheiro, porque realmente essa história refletiu totalmente aqui na tua parte material, tá? Porque tá ligado principalmente a uma mãe aqui, ou pode ser um pai, né, um rei de ouros aqui. Tá? Tem uma figura aqui, tá? Tem uma figura que regeu essa história toda aqui. E essa pessoa não foi legal. Não foi legal, tá? Tem irmãos aqui também, tem família aqui envolvida, tá? Filhos. Eu sei que esse cansaço, essa exaustão que Capricórnio tá sentindo, de alguma forma vai acabar. Tua colheita, ela tá chegando, tá? Tu precisa se posicionar, tu precisa escolher, fazer tuas escolhas, os enamorados e o 2 de ouros. Se posicionar, se escolher, tá? Vamos ver aqui um oráculo. Capricórnio. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Eu vou querer só uma, tá? Vamos lá. Vou aceitar essa aqui. E aqui vem a erudita. Cresça dentro dessa situação atual. É isso. Cresça dentro dessa situação atual. Por quê? Isso tudo te ensinou alguma coisa. Sobretudo, isso te ensinou muito. A evoluir, a crescer, a amadurecer, a ser mais seletivo, a se valorizar, a não te doar para situações que te trazem desgaste, desvalorização, a não ficar preso por
achar que as circunstâncias da vida te colocaram nesse lugar. Entendeu? Que jogo, né? Vamos ver aqui uma mensagem final para Capricórnio. Vou pegar bem no meio, bem no início aqui, porque faz tempo que eu só pego lá do fundão, sempre vem as mesmas perguntas. Ó. Ainda que seu coração esteja aflito, eu convido você a me entregar todo esse peso. Libere espaço para que a paz entre e faça morada. Muitas coisas deixaram de fazer sentido para você. Exatamente, sabe? Eu vejo que essa doação que tu tinha antes, com tanta dedicação, não faz mais nenhum sentido para ti. Este é um momento de renovação em vários aspectos da sua vida. Solte tudo que o impede de ser mais empático com o seu processo. Alegre-se, é tempo de florescer e eu honrarei a sua fé. Vocês notaram aqui, gente, que agora Capricórnio começa a se priorizar? É isso. Se coloca na linha de frente, se coloca como prioridade. Por muito tempo aqui, Capricórnio não se priorizou. Não dá mais, tá? Porque assim, algumas doações que tu fez, tu te dedicou, não valeram de nada. Quer dizer, se era reconhecimento que tu queria, se era pessoas do teu lado, as máscaras caem, gente. Nada se sustenta para sempre. Então, o que é verdadeiro vai ficar do teu lado. Isso permanece. Agora, o que não é verdadeiro, deixa cair. Deixa cair, porque não faz parte da tua caminhada, tá? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, meus queridos. Gratidão por tanto carinho. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para receber as leituras bônus. Deixa seu like, se inscreva. Desejo muito fazer as leituras para vocês na segunda-feira. Tá bom? Gratidão.